Bem, agora a pergunta da Mônica. A Mônica vem, a pergunta da Mônica, e a Mônica está no Brasil. A pergunta da Mônica vem do Brasil. Não diz aqui a cidade e a região do Brasil em que a Mônica está. A pergunta da Mônica é a seguinte: eu gostaria que ele, referindo-se a mim, me respondesse por que a maioria das mulheres não sente prazer na relação sexual. Eu estou desconfiado que a Mônica me odeia. Deve ter ouvido meu programa passado e assim vou acabar com a raça dele. E me manda esta pergunta. Bem, eu preciso esclarecer uma coisa. Como ela está dizendo e sabe, né, que um número astronomicamente assustador de mulheres não consegue ter prazer nas relações sexuais. Tanto que existem sociedades e índices e pesquisas, isso varia um pouquinho de sociedade para sociedade, né? Mas chega assim a 40, em algumas sociedades, 60, 70% das mulheres não chegam ao orgasmo. E outro índice, que é um outro tipo de pesquisa, né? Mulheres que chegam já à sua idade avançada sem nunca ter experimentado um orgasmo na vida. Bem, as razões são, meu Deus, né? A quantidade de razões. Muitas dessas razões estão fora da minha alçada, que é tudo que se refere às questões fisiológicas, porque as psicológicas e as fisiológicas, elas são regiões nesse aspecto, nessa questão, muito imbricadas, muito interseccionadas. E também quero deixar bem claro que na minha especialidade, que é sexualidade humana, os aspectos específicos do problema específico da constatação de que um número assustador de mulheres não tem prazer sexual nas suas relações, não sente prazer, não chega ao orgasmo, não é uma área minha de investigação. Tanto que às vezes eu vou, né, procurar, e às vezes até consultar, né, colegas ou psicólogos, colegas, enfim, para ver estatísticas, né, até para fazer comparações, isso sim, né, fazer comparações da questão do prazer sexual e do problema de orgasmo nas mulheres heterossexuais em relação às mulheres lésbicas. Isso sim, então, é algo muito próximo de mim. A questão da própria característica da relação sexual entre pessoas do mesmo sexo, em relação às relações sexuais entre pessoas de sexos diferentes. A questão da relação sexual heterossexual, o que compete, ou melhor, não o que compete, mas a questão do prazer masculino no homem hétero com a mulher, e do homem gay com outro homem na sua relação com outro homem. Então, isso sim é da minha alçada. Agora, especificamente esta questão, não. Agora, claro que muitas coisas me vêm à cabeça, mas eu aqui, Mônica, me ocorre, me parece, é uma das razões que pode não, certamente, obviamente não é a única, mas sim parece ser uma razão muito determinante. Muito determinante. Se vê muito isso nos testemunhos de mulheres e nas
pesquisas, investigações e estudos que são feitos nessa área, se vê muito isso na questão das relações sexuais, do prazer sexual, na questão das mulheres especificamente. Eu vou me concentrar nesta questão, neste ponto. O papel que a cultura machista põe sobre os ombros do homem heterossexual é de uma crueldade ímpar. Quando eu digo isso, eu estou me referindo à condição que eu considero, sim, sem exagero, deplorável do homem heterossexual, na compreensão que ele tem e que a mulher também tem do papel dele como macho alfa na relação sexual com a mulher e aquelas coisas básicas e até muito rasas, mas muito graves e básicas, daquela compreensão de masculinidade, onde o homem tem que desempenhar, o homem hétero tem que desempenhar. Eu estou fazendo um barulhinho aqui com a cadeira porque estou mudando de posição. Tem que desempenhar um papel estabelecido de uma expectativa tremenda e gigantesca sobre si, e que, na verdade, o torna, na maioria das vezes, um incompetente sexual. Isso parece ser uma razão das mais importantes para o fracasso das relações sexuais, no que diz respeito às demandas femininas que o homem subjugado a essas a esses estigmas, né, do que é o seu papel como homem e como o satisfazedor. Não sei nem se essa palavra existe, deve existir sim. Aquele que tem que satisfazer, né? Se existe fazedor, deve existir satisfazedor também, por dedução. Pronto. Mas como aquele que tem que satisfazer e cumprir o seu papel para com a mulher. Isso coloca este homem, pelo menos o que se vê em todos os estudos e pesquisas e testemunhos de milhares e milhares e milhares de mulheres em cada um desses estudos, essa é uma das razões mais comuns. Né? Isso faz o homem hétero ser um incompetente sexual no que diz respeito a questão de levar a mulher ao o prazer sexual, chegando, essa não é a única razão, essa sim é uma razão muito importante e muito presente, certo? Mas então que impediria e frustraria a mulher para a sua plenitude, né, sexual, que é diferente. A plenitude do prazer sexual da mulher e a plenitude do prazer sexual do homem são momentos e plenitudes diferentes. Então acontece esta situação. Eu sim quero crer que essa situação do papel patético, porque é um papel patético, o que a sociedade dá ao homem na sua representação de masculinidade, e que a mulher tem grande parcela de culpa nisso, porque corrobora com isso, também contribui da mesma forma com isso, porque nós não podemos esquecer que o machismo não é uma
um talento só do homem. As mulheres às vezes são muito mais machistas que os homens, porque foram ensinadas a serem machistas. Como é que não, né? As mulheres precisam tanto quanto os homens, mas muito mais as mulheres precisam desconstruir o seu machismo, né? Pronto. Então eu penso, viste, Mônica, que talvez uma razão conhecida e uma razão premente, uma razão que é muito, muito comum se ouvir falar justamente disso, são os papéis aqui. A mulher em muito menor grau, mas o homem em um grau assustador está sujeito, né, no seu desempenho sexual, e que vai redundar num incompetente sexual, que aliás acredita ser competente, mas na verdade num incompetente sexual. Ora bola, se as mulheres 40 ou 60% às vezes nunca viveram um orgasmo, claro, pelo amor de Zeus, esta não é a última razão e não estou botando uma coroa de espinhos na cabeça dos homens héteros agora, não se trata disso. Mas essa sim é uma razão bastante conhecida, que imagino que talvez, não sei se tu conheces ou já ouviste falar desta situação. Esta sim é uma situação que causa muita frustração nas mulheres heterossexuais, esta situação, né, de um papel que às vezes isso no relacionamento é inconsciente, não sabem por que as coisas não funcionam, mas se forem fazer um examezinho, por isso que os consultórios aí estão cheios, né, vai se ver que se trata de toda uma situação em que o homem, né, está ali, às vezes, e na maioria das vezes, ainda que não pareça, mas na maioria das vezes, todo atado, todo limitado a um papel quase robótico do que ele entende como o seu papel para a mulher o ver como o macho alfa, que satisfaz as necessidades da mulher. Francamente, eu não sei se respondi. Claro que não respondi a pergunta na sua totalidade. Eu te dei apenas, Mônica, uma razão que sim é muito, muito comum se ter como um fator que faz com que realmente a situação de mulheres não conseguirem ter prazer em suas relações sexuais aconteça, né? Que aconteça. E depois uma série de outras limitações que talvez valha a pena colocar aqui, né? Se tu quiseres, se os ouvintes quiserem, eu tenho um vídeo que eu falo disso e eu acho que isso poderia vir a ser útil para ti e de certo modo, quem sabe, talvez, e para os demais. É um vídeo, eu acho que é o da semana passada, mas pronto, basta entrar no meu canal no YouTube, Andy Wagner, e lá tem um vídeo. Você sabe, o título do vídeo é: você sabe as diferenças ou a diferença entre órgãos sexuais e órgãos genitais? E ali eu falo algumas coisas que talvez possa vir a calhar e ser útil. Uma das coisas complicadíssimas na questão da relação sexual heterossexual tanto de parte das mulheres como dos homens, mas dos homens então nem se fala, mas das mulheres muito também, são todos os tabus e restrições culturais e também bloqueios psicológicos advindos disso, que se ouve das mulheres
quando se toca nesses assuntos, ou nesse assunto, são das coisas mais estapafúrdias possíveis, né? Que é, claro que quando a coisa está na situação daquela que eu falei, daqueles papéis que deixam, sobretudo os homens, amarrados, né? A coisa já não está boa, né? Mas uma outra coisa é também as restrições que se tem muito por questões culturais de as mulheres e os homens heterossexuais terem grande dificuldade de se explorarem mais corporalmente. Isso é outra questão de muitos estudos serem feitos, né, neste sentido. Tem alguns, inclusive, que apontam os homens, relações sexuais entre homens, as de maior duração de preliminares. Há uns estudos, aliás, não, há uns quantos. Eu não sabia que iria ter essa pergunta, poderia até ter pegado, né? Mas estudos sobre questão de preliminares, né? Veio-se constatar que justamente são os homens entre si, né? Os homens gays, que têm as preliminares mais longas. E considerando que a mulher normalmente necessita de preliminares longas, certo? E os homens héteros, eu acho engraçado porque parece que eu estou assim como que massacrando a questão dos homens héteros, não se trata de nada disso. Mas, claro, eles estão sujeitos muito a essas questões. Então, os homens héteros, às vezes, não sabem muito bem conduzir isso, né? E, às vezes, já eu ouvi já, né? A questão de que isso são frescuras, ou já vão pensar que eu sou gay, ou qualquer coisa dessa natureza. Então, um homem hétero tem sobre si uma verdadeira guilhotina, porque o seu comportamento está sendo examinado constantemente, e ele desesperado que os deuses de todas as civilizações, de todos os panteões, o livrem de pensarem que ele é gay, né? De a mulher pensar que ele é gay, porque as mulheres também às vezes são um pouco torpes nessa questão, né? E às vezes um homem, por exemplo, de uma certa um pouco carinhoso às vezes demais, a própria mulher já questiona se ele não é gay. Então o machismo está muito impregnado também na mulher. Então eu estou dizendo isso porque existe um problema sério nas relações heterossexuais, que não é que não existam nas homossexuais e bissexuais também, mas eu digo, ou seja, as bissexuais, quando são entre o mesmo sexo, são homossexuais, não é? As relações homo-heterossexuais, mas não quer dizer que não exista, mas essa questão, há um grau menor de exploração da corporalidade nas relações heterossexuais. Isso também é verdadeiro. Não fui eu que fiz, nunca estive participante desse tipo de pesquisa e de estudos, né? Mas sim, claro que eles existem e estão aí, e eu sempre estou vendo e estando em contato com essas questões. Então, isso é uma questão muito importante também. Aliás, tudo isso eu estou dizendo, Mônica, para falar da analidade, né? São raríssimos os casais homossexuais, tanto por problemas que partem dos preconceitos da mulher, como do homem, então, nem se fala, não é? Que é a exploração da analidade. A analidade heterossexual está, assim, tem aquele filme O Homem da Máscara de Ferro, deveriam fazer assim, o Homem e a Mulher do Ânus de Ferro, quer dizer, porque tem uma coisa de ferro ali,
que faz com que mulheres e homens, né, os homens então nem se fala, né, usar o ânus no prazer sexual com a mulher, uma vez que o ânus, por isso eu recomendo este vídeo, o ânus é um órgão sexual com os mesmos terminais nervosos e fisiologicamente idêntico ao da mulher, tá certo? Então, vendo o que eu estou colocando, são situações muito cheias de tabus. Então, a exploração anal no sexo heterossexual, meu Deus, né? É uma questão. A mulher que resolve explorar o ânus masculino, nossa, né? O homem que quer que a mulher explore o seu prazer anal, nossa, não é? Porque já o próprio e a própria o entendem como gay, como se o ânus é que estabelecesse se a pessoa é ou não é homossexual. A homossexualidade não vem do prazer anal, todos temos ânus com os mesmos terminais nervosos ligados aos lóbulos do prazer cerebral. Ou seja, se os heterossexuais não usam, isso é um problema deles. Brincando aqui eu estou dizendo isso. O ânus é um órgão igual em todos os homens e mulheres do mundo. Dá certo? E não é isso que faz alguém ser homossexual, ter prazer anal. O prazer anal é um talento de todos, dado a todos igualmente. É uma dádiva da natureza a todos. Agora, sentir atração por pessoas do mesmo sexo, isso sim faz alguém homossexual, claro. Agora, a questão é que os tabus todos que existem, tremendos em relação às questões da analidade na vida sexual dos casais heterossexuais, também é um fator, porque há não só porque não se explora isso, que poderia ser muito bom, além disso, a questão da exploração do corpo e da corporabilidade, ou da corporalidade, melhor dizendo, no caso das relações heterossexuais, e depois os papéis tão castrantes que são jogados sobre, aí nesse caso eu fico sobre os coitados, dos homens heterossexuais, naquele papel que eles são escravos de ter que cumprir sem absolutamente nunca, jamais falhar. E quando eles falham, eles entram em crises tremendas. Espero que tenha conseguido, de alguma maneira, Mônica, dar uma resposta ao teu anseio, à tua pergunta, certo? Agradeço mais uma vez imensamente a tua pergunta. Eu acho que eu continuo achando que tu me odeias, não tenho dúvida disso, mas pronto. Muito obrigado. Se quiser, e óbvio, vou ficar muito feliz com mais perguntas vindas de ti em relação a isso ou a qualquer outra coisa que tu aches que eu possa vir a dar algum esclarecimento. Muito obrigado, Mônica.